Imagine acordar e descobrir que a unidade militar mais letal do planeta está a poucos quilômetros do quintal da sua casa. Como você reagiria se soubesse que os mesmos homens que eliminaram Osama Bin Laden estão agora diante de um novo alvo? E se eu te disser que tudo isso está acontecendo no nosso tempo, aqui, no nosso continente? É por isso que você precisa assistir até o final, porque hoje vamos revelar a história real do grupo militar mais temido do mundo e como eles podem estar prestes a repetir a operação mais ousada da história moderna. O SEAL Team 6, conhecido oficialmente como DevGru, nasceu de um erro monumental e de um fracasso tão humilhante que obrigou os Estados Unidos a repensarem completamente a maneira como combatiam terrorismo, resgatavam reféns e operavam em ambientes de risco extremo, e é impossível entender o poder que essa unidade tem hoje sem voltar à década de 70 e início dos anos 80, quando a Guerra Fria fervia, o terrorismo crescia e o planeta inteiro parecia caminhar para um caos cada vez maior, enquanto sequestros de aviões, ataques coordenados e crises diplomáticas abalavam o mundo. Em 1979, quando a embaixada americana em Teherã foi invadida e 52 diplomatas foram mantidos como reféns, o governo dos Zero tentou uma operação de resgate chamada Eagle Claw, que terminou em desastre completo com helicópteros colidindo no deserto, falhas mecânicas devastadoras e 8 operadores americanos mortos sem que nenhum refém fosse resgatado, deixando claro que os Estados Unidos simplesmente não tinham uma unidade preparada para agir rapidamente contra ameaças globais, especialmente em cenários complexos envolvendo água, infiltração aérea e ambientes clandestinos. Esse fracasso expôs uma ferida profunda e fez o Pentágono entender que precisava criar algo totalmente novo e não apenas treinar melhor o que já existia, mas construir uma unidade agressiva, altamente improvisadora e com liberdade operacional incomum, e foi aí que entrou em cena Richard Marcinko, um veterano SEAL com reputação de ser brilhante, imprevisível e indomável. Ele recebeu ordem de formar uma equipe que deveria ser tão eficiente que nunca mais permitiria que os Estados Unidos se tornassem motivo de vergonha mundial no combate ao terrorismo. E assim nasceu o SEAL Team 6, nome escolhido para confundir a União Soviética, já que na época existiam apenas 2 times SEAL numerados, o que fazia parecer que os americanos tinham uma capacidade muito maior do que realmente possuíam, criando uma cortina de fumaça perfeita em plena Guerra Fria. Marcinko recrutou 75 operadores extremamente experientes e exigiu deles um padrão físico e mental que ultrapassava qualquer lógica, impondo treinos intensos que incluíam invasões reais simuladas, explosões em ambientes marítimos extremos e exercícios que colocavam os candidatos em estresse constante, porque, segundo ele, a guerra real jamais dá tempo para respirar. A cultura criada nesse período foi tão agressiva que moldou o DNA da unidade até hoje, transformando o Team 6 na força de ação direta mais letal do planeta, especializada em resgate de reféns, eliminação de alvos estratégicos, captura de terroristas de alto valor e missões clandestinas onde erro simplesmente não pode acontecer. Com o tempo, o Team 6 evoluiu e se tornou o DevGru, nome atual da unidade, ligada ao JSOC, o Comando Conjunto de Operações Especiais, responsável por coordenar as ações secretas mais importantes dos Estados Unidos, e enquanto o nome mudou, a filosofia permaneceu. Operações de risco extremo, missões curtas, precisas, invisíveis e com impacto global. O mundo passou a ver o DevGru como uma sombra, um fantasma tático que aparece quando nenhuma outra unidade seria capaz de cumprir o objetivo. A vida dentro dessa unidade é tão dura que nem mesmo ser um SEAL comum garante vaga. Antes de tudo, o operador precisa ter sobrevivido ao BUD-S, o treinamento mais brutal das Forças Armadas do Zepazbu, famoso pela Hell Week, um período em que os candidatos dormem apenas algumas horas em 5 dias enquanto correm, nadam, carregam toras, enfrentam ondas geladas e repetem exercícios infinitos, até que o corpo e a mente comecem a pedir para desistir. E é aí que o SEAL começa de verdade, quando tudo dói e você continua.
Mas mesmo depois disso, para tentar entrar no DevGru, o operador precisa ter pelo menos 2 destacamentos em combate e recomendações de seus comandantes, passando por entrevistas, avaliações psicológicas e testes de cooperação que revelam se ele pode trabalhar sob risco extremo sem perder o controle. Os aprovados vão para o Green Team, o treinamento mais seletivo e arriscado de toda a carreira militar americana, com 8 meses de dificuldades intensas, onde metade dos candidatos é eliminada. Nesse período, eles treinam combate avançado, invasões aéreas e marítimas, uso de explosivos em ambientes reais, infiltrações noturnas, direção ofensiva, sobrevivência, fuga, resistência sob pânico extremo e tomadas de edifícios com reféns simulados. Cada erro pode significar eliminação imediata, porque o DevGru não procura apenas força física, procura operadores que consigam pensar enquanto o corpo está à beira do colapso, porque em uma operação real, cada segundo decide a vida ou a morte da equipe inteira. O mundo só conheceu uma fração da capacidade do DevGru em 2011, quando a CIA finalmente localizou Osama Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão, após rastrear seu mensageiro e descobrir um complexo fortificado perto de uma academia militar paquistanesa, o que levantou suspeitas de conivência local. A operação que eliminou Bin Laden foi planejada no silêncio absoluto, e o Red Squadron do DevGru foi escolhido para na missão, embarcando em helicópteros stealth pilotados pelos Night Stalkers, a unidade aérea mais habilidosa do ZIU. Depois de voarem silenciosamente a partir do Afeganistão, um dos helicópteros caiu dentro do complexo devido a um vórtice aerodinâmico, mas mesmo assim, a equipe continuou a missão com precisão absoluta, eliminando os ocupantes armados, subindo até o 3º andar e abatendo Bin Laden com precisão letal enquanto coletavam documentos, discos rígidos e materiais de inteligência que serviriam de base para dezenas de operações nos anos seguintes. A operação durou apenas 38 minutos, mas mudou a forma como o mundo vê o DevGru. Eles haviam eliminado o homem mais procurado do planeta, atravessando um país aliado sem autorização e sem sofrer uma única baixa. E naquele momento ficou claro para o mundo que quando os IMAIUA decidem agir no mais alto nível, é o DevGru quem atende ao chamado. Hoje, essa unidade opera nas sombras em praticamente todos os continentes, treinando com forças aliadas, desenvolvendo novas táticas, testando tecnologias secretas e atuando em missões que jamais serão reveladas ao público, e quando o governo norte-americano classifica alguém como líder terrorista internacional, como aconteceu recentemente com o cartel de Los Soles e sua ligação com Nicolás Maduro, o DevGru automaticamente passa a ser uma das ferramentas legais disponíveis para o presidente aprovar ações discretas e de impacto imediato. E quando vemos o DevGru posicionado no Caribe, próximo à Venezuela, ao mesmo tempo em que o MV Ocean Trader opera na região, um navio projetado especificamente para lançar operações especiais, fica impossível não se perguntar se estamos diante do prelúdio de uma operação tão ousada quanto a que eliminou Bin Laden, porque toda vez que o DevGru aparece em um mapa, alguma coisa grande está prestes a acontecer. E enquanto governos discutem, diplomatas debatem e jornalistas tentam entender o que está acontecendo, esses operadores continuam treinando silenciosamente com uma disciplina quase sobre-humana, guiados por um lema que resume toda a filosofia deles. O único dia fácil foi ontem, uma frase que não é apenas motivacional, mas um lembrete constante de que cada dia exige mais preparo, mais foco e mais resiliência do que o anterior. Se você chegou até aqui, meu amigo, é porque essa história realmente te prendeu, e eu imagino que você valorize conteúdos que explicam o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder mundial. Então aproveita e se inscreve agora, ativa o sino e deixa seu like, porque isso ajuda demais a trazer vídeos ainda mais completos e com informações que você não encontra facilmente por aí.